Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, espero que todos estejam gozando de uma boa saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Meck, eu sou o teu irmão em Cristo, ministro do Evangelho da Graça de Deus. Bem-vindos sejam todos a este canal que é teu, este canal que é meu, este canal que é nosso, este canal que é dos filhos de Deus, este canal que é daqueles que amam a Deus, este canal que é daqueles que amam as verdades bíblicas. Meus irmãos amados e meus irmãos queridos, bem-vindos sejam todos a mais um vídeo da nossa série. A série respondendo às 100 perguntas. E hoje mesmo, neste vídeo aqui, meus amados irmãos, estaremos respondendo a pergunta número 21 da nossa série. E ao longo dos próximos dias, nós estaremos respondendo as restantes 79 perguntas. Tá bom, meus amados irmãos? Para você que ainda não fez a sua pergunta, não fez a sua questão, escreva aqui nos comentários qual é a sua dúvida, qual é aí a sua dúvida com relação ao Evangelho, que nós responderemos em forma de vídeo aqui no canal. Tá bom, meus amados irmãos? E a pergunta número 21 da nossa série, que vamos tratar hoje aqui, é a seguinte. Preste bastante atenção na pergunta. Olha, se não existe pecado, por que ainda existem as más obras? Se não existe pecado, por que as pessoas ainda continuam mentindo, continuam roubando, continuam adulterando, continuam se prostituindo? Já que não existe pecado, por que ainda existem essas coisas? Segura aí. Já vamos esclarecer aqui essa questão. Bom, meus amados irmãos, nós já pregamos várias e várias vezes aqui no canal que pecado não existe mais. Nós já pregamos várias e várias vezes que não existe pecado e que nós não somos pecadores. Esta, meus amados irmãos, é a mais pura verdade. Eu e você não somos pecadores. Tudo isso graças ao sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu e você hoje não somos pecados. E hoje na face da terra não existe nenhum pecador sequer. Mas calma aí que já vamos entender isto aqui. Meus amados irmãos, ontem mesmo eu estava conversando no WhatsApp com o meu amado irmão José de Paula, de Guarulhos, Brasil. Estava conversando com ele, uma conversa muito maravilhosa, muito gostosa aí por parte dos eleitos de Deus. Estávamos falando acerca do Evangelho, acerca das coisas do reino de Deus. E nós chegamos a falar, meus amados irmãos, que os crentes religiosos, eles lutam contra a Bíblia. Você sabia disso? Amados irmãos, os crentes religiosos, eles lutam contra a Bíblia, lutam contra as verdades bíblicas. Amados irmãos, nós mostramos passagem por passagem, mostramos biblicamente que o pecado não existe mais, que nós não somos pecadores, mas os crentes ainda insistem em dizer que todos nós somos pecadores. Mas, amados irmãos, dizer que todos nós somos pecadores é lutar contra a Bíblia. Mas calma que eu já vou te mostrar. Vamos aqui responder essa pergunta. Se não existe mais pecado, por que as pessoas ainda continuam mentindo, continuam se prostituindo, continuam adulterando? Se não existe mais pecado, por que ainda existem as más obras? Meus amados irmãos, a resposta é a seguinte. Preste bastante atenção. Amados, o fato de não existir pecado não quer dizer que as pessoas iam deixar de mentir. O fato de não existir pecado não quer dizer que as pessoas iam deixar de se prostituir. O fato de não existir pecado não quer dizer que as pessoas iam deixar de adulterar.
o fato de não existir pecado não quer dizer que as pessoas iam deixar de praticar as más obras. Não quer dizer isto. Mas por que, irmão Bruno? Porque as más obras, o mentir, o adulterar, o se prostituir, meus amados irmãos, não quer dizer que esta pessoa está a pecar. O praticar essas coisas não quer dizer que é pecado. Pecado é uma coisa e más obras é outra coisa. Você entende? O crente deve ter maturidade para entender isto aqui. O crente deve ter maturidade para separar pecado e as más obras. Pecado e as coisas erradas que uma pessoa faz. Você entende isto? Mas calma aí, que nós já vamos entender essa questão aqui. Olha aí. Romanos, capítulo 5, versículo de número 13. Preste bastante atenção. Olha. Pois antes de ser dada a lei, que lei era esta aqui? A lei de Moisés. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Que lei? A lei de Moisés. Você entende isto, meus amados irmãos? Quando não existe lei, o pecado não é levado em conta. Quando não existe lei, o pecado está morto. Entende, meus queridos irmãos? E eu pergunto aos senhores, a lei de Moisés ainda está vigorando? A lei de Moisés, meus amados irmãos, ainda está vigorando na terra hoje? Claro que não, meus amados irmãos. Cristo aboliu a lei, Cristo aniquilou a lei. E se Cristo aniquilou a lei não existe mais. E se não existe mais a lei, o pecado não é levado em conta. O pecado está morto. Você entende? Quando nós explicamos que nós não somos pecadores e que o pecado não existe mais, quando não existe lei, o pecado está morto. Porque pecado, meus amados irmãos, era a transgressão desta lei. Que lei? A lei de Moisés. Agora você entende o porquê de eu, um dos vídeos aqui no canal, dizer que somente o povo judeu é que era pecador? Somente o povo de Israel é que era pecador? Porque foi somente o povo de Israel a quem era aplicada as leis de Moisés. Foi somente ao povo de Israel que era aplicada a lei de Moisés. Foi somente o povo de Israel que estava debaixo da primeira aliança. Entende, meus amados irmãos? E o povo de Israel, estando debaixo da primeira aliança, estando debaixo da lei de Moisés, meus amados irmãos, transgredindo esta lei de Moisés, eles se tornavam pecadores. Você entende isto? Meus amados irmãos, quando não existe lei, que lei? A lei de Moisés. Quando esta lei não existe, o pecado não é levado em conta. O pecado não é imputado. O pecado está morto. Agora olha isto aqui. 1 de Coríntios capítulo 15, versículo de número 56. Olha aí. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é quem? É a lei. Se tira essa lei, o pecado tem força? Não. O pecado já está morto. Se tira essa lei, o pecado tem força? Não. O pecado já não é levado em conta, não é imputado. Por quê? Porque a força desse pecado, meus amados irmãos, o que vivifica esse pecado, era a lei de Moisés. Esta lei tirada, esta lei removida, o pecado está morto. Não existe mais. Entende, meus amados irmãos? Agora, o fato de não existir pecado não quer dizer que as pessoas iam deixar de fazer coisas erradas. Não quer dizer que as pessoas iam deixar de roubar, deixar de mentir, deixar de se prostituir, deixar de adulterar. Não quer dizer isto. Por quê? Porque estas práticas todas, meus amados irmãos, procedem da natureza humana. Mas calma aí, que nós já vamos entender isto aqui. Olha aqui. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 26. Presta atenção nisto aqui. Olha aí. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou. Quem se manifestou? Jesus. Ele se manifestou para aniquilar
o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Você entende? O pecado, segundo essa passagem aqui, está ou não está aniquilado? Está aniquilado. Agora, a mentira parou? Não. O adultério parou? Não. A prostituição parou? Não. As más obras pararam? Não pararam. Mas está escrito ou não está escrito que o pecado foi aniquilado? Está escrito. Agora você entende que o pecado não é as más obras. Pecado não é uma pessoa mentir, uma pessoa adulterar, uma pessoa se prostituir. Isso aí não é pecado. Pecado foi aniquilado. Se essas obras todas fossem pecado, deixariam de existir. As pessoas não estariam mais praticando essas coisas, porque essas coisas estariam aniquiladas. Você entende? Mas como Cristo, ele aniquilou o pecado que era a transgressão da lei, essas obras ainda permanecem, porque essas más obras pertencem à nossa natureza humana. Você entende? Os desejos da nossa carne, todas essas obras más, o mentir, se prostituir, adulterar, são obras naturais da nossa carne. A nossa carne tem tendências em fazer o mal. Entende, meus amados irmãos? Olha aqui. Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Ora, as obras da carne são manifestas. As quais são? Obras da carne, não pecado não. O pecado, meus amados irmãos, foi aniquilado. Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Quando ele se sacrificou no madeiro, ele aniquilou o pecado. Como é que ele fez isto? Abolindo a lei, aniquilando a lei, tirando a lei, ele acabou de uma vez por todas com o pecado. Entende, meus amados irmãos? Agora, acabar com o pecado não quer dizer acabar com as obras más. Acabar com o pecado não quer dizer acabar com a mentira. Acabar com o pecado não quer dizer acabar com a prostituição. Acabar com o pecado não quer dizer acabar com o adultério. Acabar com o pecado não quer dizer acabar com o assassinato. Acabar com o pecado não quer dizer acabar com as más obras. Não quer dizer. Porque pecado é uma coisa e as más obras são outra coisa. Você entende? Se o pecado fosse as más obras, se o pecado fosse matar, fosse roubar, fosse adulterar, fosse se prostituir, meus amados irmãos, quando ele aniquilou o pecado, essas obras todas deixariam de existir. Por quê? Porque foram aniquiladas por Cristo. Agora, como ele aniquilou o pecado e não as más obras, então as más obras ainda permanecem. Todo aquele que é guiado pela sua carne, ele comete essas más obras. E quando ele comete essas más obras, está pecando? Não está. Por quê? Porque o pecado foi aniquilado. Ai, meu Deus. Você entende, meu amado irmão? Porque o pecado foi aniquilado. Entende, meu querido irmão? Então, ele aniquilou o pecado. De uma vez por todas se manifestou para acabar com o pecado. Destruir o pecado, aniquilou o pecado para sempre. E as obras da carne, meus amados irmãos, elas ainda permanecem. Olha aí. Ora, as obras da carne, as obras da nossa natureza humana. A nossa carne tem tendências em fazer o mal. E a nossa carne, meus amados irmãos, ela tem tendências em praticar obras más. Tais como essas que estão escritas aqui. A prostituição, a impureza, a lascívia. Olha aí. A idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões e os partidos e milhares de obras que a nossa carne ela pratica. Todas essas obras aqui não quer dizer pecado. Quando uma pessoa, meus amados irmãos, sente ciúme, não está a pecar, mas sim está praticando a obra da carne. Quando uma pessoa se ira, meus amados irmãos, essa pessoa não está a pecar, não. Essa pessoa está praticando uma obra da carne. Quando uma pessoa se torna um feiticeiro, meu amado irmão, não está a pecar, não. Esta pessoa está praticando uma obra da carne. Quando uma pessoa, meus amados irmãos,
cai na idolatria, quando alguém é idólatra, essa pessoa não está a pecar, não. Esta pessoa está praticando uma obra da carne. Quando uma pessoa se prostitui, não está a pecar, não. Esta pessoa está praticando a obra da carne. E todo aquele que pratica as obras da carne recebe as consequências dessas obras que ela pratica. E essas obras que ela pratica causam um impacto muito, mas muito negativo na vida das pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo ele escreve: freie a vossa carne, matai, mortificai a vossa carne. Entende, meus amados irmãos? Matando a carne, freando a nossa carne, meus amados irmãos, nós ficamos sujeitos ao Espírito. E ficando sujeitos ao Espírito, nós praticamos obras do Espírito, que são diferentes, que são opostas às obras da carne. Se você for a ler o versículo de número 17 e o versículo 18 do Gálatas capítulo 5, você vai entender que Paulo vai explicar que existem duas forças dentro de nós se opondo uma contra si, lutando uma contra si, tentando nos ganhar para uma delas. E aqueles que são guiados pelo Espírito, meus amados irmãos, praticam as coisas do Espírito, que são coisas boas. Agora, há aqueles que são dominados pela sua carne, elas praticam essas obras más. E praticando essas obras más, meus amados irmãos, elas colhem tudo aquilo que elas praticam na sua carne. E essa colheita, meus amados irmãos, não é nada boa para a vida das pessoas. É por isso que nós temos que, todos os dias, lutar contra a nossa carne. O nosso maior inimigo é a nossa carne. O nosso maior inimigo, meus amados irmãos, o verdadeiro diabo, o verdadeiro opositor para nós, é a nossa carne. Entende, meus amados irmãos? Nós temos que lutar contra a nossa carne, todos os dias. O diabo, o nosso diretor, é esse mesmo. Onde quer que nós vamos, ele também está lá, a nossa carne. Onde quer que a gente vá, a nossa carne está lá. O diabo, o nosso diretor, essa carne aqui. E é contra ela que nós temos que lutar. Entende, meus amados irmãos? Então, que nos esforcemos para frear a carne. Que nos esforcemos para matar a carne. Porque matando a carne, nós ficamos sujeitos ao Espírito. E estando sujeitos ao Espírito, nós damos aqueles que são frutos do Espírito Santo. Entende, meus amados irmãos? Então, essa era a resposta número 21 da nossa série. Meus amados irmãos, pecado não existe mais. Agora, a existência das más obras hoje, queridos irmãos, é porque essas más obras não significam pecado. Entende, meus amados irmãos? As más obras é outra coisa e pecado era outra coisa. Quando Cristo aniquilou o pecado, meus amados irmãos, ele não aniquilou as más obras. Porque as más obras não são obras do pecado, mas sim obras da nossa carne. Você entende? Eu espero que você tenha entendido isto aqui. Agora, meus amados irmãos, parem de lutar contra a Bíblia. Parem de lutar contra as verdades bíblicas. As pessoas estão aí ensinando que a prostituição é pecado, mas não é. Está escrito aqui que a prostituição é uma obra da carne. Agora, dizer o contrário disso, dizer que prostituição é pecado, está lutando contra essa verdade aqui. Porque aqui diz claramente que a prostituição é uma obra da carne. Entende, meus amados irmãos? Agora, o fato da prostituição não ser pecado, não quer dizer que você deva se prostituir à vontade, não. Se você se prostituir, vai colher as consequências que essa obra da carne, que é a prostituição, vai trazer para você. Doença. Não só doença, como as demais consequências que uma prostituição pode trazer. Entende, meus amados irmãos? Então, essa era a mensagem de hoje. Espero ter entendido essa mensagem. Espero que o abençoado que fez essa questão tenha a mente clareada e apercebida com relação a este assunto. Não percam ainda hoje, mas logo, vídeo novo aqui neste canal. Quero aqui mandar um grande abraço a todos, um grande beijo em vossos corações e dizer que estamos juntos. Estamos juntos e não perca
eu esqueci de anunciar aqui. Eu tenho um outro canal aqui no YouTube, um canal que pertence a mim e a minha namorada Palve. Para quem não é inscrito, meus amados irmãos, vá lá, subscrevam-se, que hoje mesmo terá vídeo novo lá no canal Bruno e Palve. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link. Ok, meus amados irmãos? Estamos juntos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau e até a próxima. Mama.